Olá, então vamos dar sequência à nossa disciplina de Química Geral, ainda falando sobre equilíbrio químico. Na última aula, a gente falou um pouco sobre pH, pOH e pKw e a relação que eles tinham com ele, entre um e outro. Agora a gente vai seguir falando sobre isso, só que em vez de falarmos sobre a concentração de íons H3 ou mais derivado de ácidos e bases fortes, a gente vai falar sobre ácidos e bases fracos, aqueles que não estão totalmente ionizados. Então, o que acontece? Quando temos uma solução de HCl, que é um ácido forte, quer dizer que todo o HCl presente está na forma iônica, ou seja, ele se ionizou. Então, o que quer dizer? HCl, 0,1 mol por litro, presente em água, dá origem a 0,1 mol por litro de H3 ou mais e 0,1 mol por litro dos íons cloreto. O que quer dizer isso? Que todo ácido adicionado deu origem a H3 ou mais e íons cloreto dissolvidos. Bom, o pH dessa solução é aproximadamente 1. Uma solução 0,1 mol por litro vai dar um pH aproximadamente 1. Quando temos uma solução de ácido acético, CH3COOH, é um ácido fraco, um ácido orgânico presente, o ácido acético presente no vinagre, com a mesma concentração do ácido clorídrico, nós temos um pH 3. Por quê? Porque quando eu dissolvo essa quantidade de ácido em água, eu vou ter uma concentração diferente de íons H3 ou mais. Por quê? Porque o ácido clorídrico se dissolve e se ioniza completamente. O ácido acético se dissolve, mas não se ioniza completamente. Neste caso aqui, eu tenho um equilíbrio entre o meu cátion, o meu ânion, e a espécie que deu origem. Então, na verdade, quando eu estou falando dessa espécie, eu tenho um equilíbrio químico. Aí é que entra o equilíbrio que eu falo para vocês. A importância do equilíbrio químico nos sistemas aquosos. Da mesma forma, quando eu estou falando de bases, aqui eu tenho uma base forte, que é o hidróxido de sódio, também de concentração 0,1 molar. Quando eu dissolvo essa base em água, eu tenho a completa dissociação dos seus íons, então eu tenho Na+, e OH-, de concentração igual à inicial. O que quer dizer isso? Que eu não tenho mais essa espécie dissolvida, e sim eu tenho os íons dissociados, porque é uma base forte. Agora, se eu fizer uma solução com amônia, com a mesma concentração, eu vou ter um pH muito abaixo de 13, que era o pH do de cima. Por quê? Apesar da concentração das bases ser a mesma, a amônia que se dissolve em água dá uma origem ao cátion amônio e o OH- em concentração menor do que esses íons de cima. Por quê? Porque a amônia é uma base fraca, enquanto o hidróxido de sódio é uma base forte. E então, o que caracteriza uma base forte? É aquela que está praticamente ou completamente dissociada. Os seus íons estão completamente dissociados. O que é um ácido forte? É aquele que está totalmente ionizado. Então, eu dissolvi ele e ele sofreu ionização, dando origem ao cátion, a H3O+, e o ânion derivado do seu ácido. Ficou claro? Bom, se eu disse que aqui nesses ácidos e bases fracos existe um equilíbrio, nada melhor do que nós convertermos esse equilíbrio em uma constante de equilíbrio. Bom, o que a gente precisa fazer? Então, quando dissolvemos um ácido fraco em água, precisamos imaginar um equilíbrio entre o ácido e sua base conjugada. Quem é a base conjugada? Então, o ácido acético, quando dissolvido em água, dá origem ao meu cátion, derivado do ácido, mais o meu ânion, que é a base conjugada. Então, ácido dá origem à base conjugada, a minha base dá origem ao meu ácido conjugado.
vai existir um equilíbrio entre essas espécies, que nada mais é do que a concentração dos produtos divididos pela concentração dos reagentes. A água, como é o solvente, não entra na constante de equilíbrio. Como essa constante de equilíbrio é a constante de dissociação ácida, eu vou chamar ela de Ka, constante de dissociação ácida, tá? É um equilíbrio químico, como ocorre nas reações, só que nesse caso se deve à dissociação de um ácido. Da mesma forma que se eu tirar o logaritmo negativo do Ka, eu vou ter o meu pKa. Ó. Lembra quando eu falava da concentração de íons H-, OH- ou H3O+? Então, se eu tirasse o logaritmo negativo, eu tinha o pH. Ou, no caso do OH, POH, que é o logaritmo negativo. Então, se eu tirar o logaritmo negativo da minha constante de dissociação ácida, eu vou ter o meu pKa. Da mesma forma, quando eu estou falando uma base, a amônia, quando dissolvida em água, dá origem ao meu íon amônio mais OH-. Então, a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes é a minha constante de dissociação básica, o meu Kb. Como a água é o meu solvente da reação, ela não entra na equação de equilíbrio, né? E eu posso também obter o meu Kb, o meu pKb. O que é o meu pKb? É o menos logaritmo do meu Kb. Ficou claro? Existe uma relação entre esses valores? Existe. Qual é essa relação? Ó, em relação a ácidos fortes, tá? Eu vou ter um Ka elevado. Logo, meu pKa vai ser baixo. O que quer dizer isso? Vamos voltar aqui. Ó, se eu tiver a quantidade de produtos muito elevada e de reagentes muito baixa, eu vou ter um Ka elevado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o meu ácido está praticamente completamente dissociado nos seus íons. Então, se eu tenho a concentração de H3O+, e do meu acetato alto, essa concentração é elevada. Já a do meu ácido não ionizado é baixa, quer dizer que o meu Ka é alto. Se o meu Ka é alto, o logaritmo negativo dele é baixo, que é o meu pKa. Então, aqui na tabela, ó, a gente pode observar, ó, o ácido tricloroacético, que é um ácido mais forte, ó, o Ka dele já é elevado, o meu pKa é baixo. Agora, ó, vamos olhar esse aqui, ó, o ácido hipoiodoso. É um ácido fraco, logo ele vai ter uma constante de dissociação ácida extremamente pequena, ó, a base 10 é na menos 11 e aqui é na menos 1. Quer dizer que aqui é 0,13 e aqui é 0,0000002,3. Ou seja, ele está lá atrás. Por isso que é na menos 11. Então, esse número é extremamente menor do que esse. Vocês precisam ter claro o que é a base 10, tá, pessoal? Então, se eu tenho o Ka elevado, pKa baixo, 0,52. Se eu tenho o Ka extremamente baixo, o meu pKa é extremamente elevado. A mesma coisa para as bases, né? Então, aqui eu vou ter bases mais fortes, aqui, ó, trietilamina, né? O que vai acontecer? Olha só, o Kb dela é 1,0 vezes 10 na menos 3. Ou seja, a constante de dissociação básica dela é extremamente alta. Nesse caso aqui é alta, tá, pessoal? Ó, na menos 3. Quando comparado com a ureia. A ureia é 1,3 vezes 10 na menos 14. Então, ou seja, a trietilamina, ela é uma base mais forte, logo ela está completamente, nesse caso não é completamente porque ela não é tão forte, tá, pessoal? Comparado com essas aqui, ela é uma das mais fortes. O que quer dizer? Que ela está completamente ou parcialmente dissociada, mas muito mais dissociada do que essa ureia aqui. Se a ureia tem um Kb muito baixo, o pKb muito alto. Se a trietilamina tem um Kb alto, logo o pKb
é baixo. 2,99 para 13,9. Ficou claro? Bom, existe uma relação entre esses valores também que a gente pode ter pela gangorra da conjugação. O que é a gangorra da conjugação? Ih, professor, agora vai complicar tudo. Não, preste bem atenção. Olha só. Quando eu pego a amônia, a base, por exemplo, eu vou usar a amônia como exemplo. Se eu pegar a amônia e dissolver ela em água, eu vou ter o meu íon amônio e o OH-. Essa dissociação aqui, né, essa ionização, essa formação dos íons, está amarrado pelo Kb da base, que é a concentração dos produtos divididos pela concentração dos reagentes. Isso a gente já viu. Se eu tirar o menos o logaritmo do Kb, eu tenho o pKb. Tranquilo. Só que o que acontece? Essa reação ela pode ir neste sentido e, como é um equilíbrio, ela também está ocorrendo nesse sentido. Lembrando que o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. O que quer dizer isso? Quer dizer que a reação chegou no equilíbrio, não quer dizer que ela cessou. Ela quer dizer que se, por exemplo, uma molécula reage para formar produtos, uma molécula dos produtos reage para formar reagentes. A concentração geral da minha reação permanece constante, mas não quer dizer que não ocorra pequenas variações, né, ali, porque é um sistema dinâmico e não sistema estático. Tranquilo? Então, se ocorre essa reação nesse sentido, também ocorre no sentido contrário, que seria o quê? A base dá origem ao ácido conjugado, o ácido dá origem à base conjugada. No sentido contrário, agora a base vai capturar o próton do ácido, dando origem à água e amônio. Está aqui. A água vai capturar um próton aqui do ácido, dando origem à base conjugada e o meu ácido conjugado. Então, a reação ocorre tanto nesse sentido quanto no sentido contrário. Ah, professor, mas aqui era OH e aqui é água. O que acontece, né? Imagina que quando eu tenho a formação do meu íon amônio, que é o NH4, a concentração do NH4 frente às moléculas de água é muito baixa. A chance dele encontrar uma molécula de água é muito maior do que encontrar uma molécula de OH-. Então, eu vou representar pela molécula de água. Lembrando que a água ela tem o caráter anfiprótico e pode funcionar tanto com ácido como com base. E aí, se eu representar nesse sentido, eu não tenho mais o Kb, porque o Kb é quando a base, aqui, a amônia, está funcionando como uma base. Aqui o íon amônio, que é o produto dessa reação, está funcionando como um ácido. Então, eu tenho um Kb lá e aqui é o Ka. Então, a concentração dos produtos divididos pela concentração dos reagentes. Então, eu vou ter aqui o meu Ka e o meu Kb. Se eu tirar o menos o logaritmo do meu Ka, eu vou ter o meu pKa. Bom, se por um acaso eu pegar o meu Ka e o meu Kb e multiplicar um pelo outro, se eu pegar o Kb e multiplicar pelo Ka, o Kb não é esse daqui? Aqui. O meu Ka não é esse aqui? Então tá aqui. Se eu multiplicar um pelo outro, eu posso fazer o seguinte. NH4+, eu posso cortar com NH4+. A amônia, eu posso cortar com amônia, porque eu tenho dos dois lados. O que ficou? OH- H3O+. O que é a OH- com H3O+? Eu já vi isso aqui, hein? Qual é o produto da concentração de íons H3O+, e OH-? Isso é o meu Kw. Então, o que quer dizer? O meu Kb vezes o meu Ka é o meu Kw. Então, olha só. Se eu souber o Ka do ácido conjugado da minha base, se eu souber o Ka do ácido conjugado da minha base, eu sei este valor. Se eu dividir o Kw pelo Ka,
eu consigo descobrir quem? O meu Kb. Olha outra relação que a gente descobriu. Ah, professor, mas como é que eu vou lembrar de tantas relações? Tá aqui. Relações importantes de serem lembradas. Vocês precisam anotar essas relações. Ó, primeiro, pH. O que é o pH? É a concentração dos íons H3O-, H3O+. Ih, já estou ficando louco. É a concentração dos meus íons H3O+, tirado o logaritmo negativo. Então, quando eu tenho, por exemplo, água a 25 graus Celsius, a concentração de íons H3O+, é de 1,0 vezes 10 na menos 7. Ah, professor, qual é a concentração? 1,0 vezes 10 na menos 7. Ah, mas não é mais fácil eu dizer o pH? É. Se eu tirar menos log de 1,0 vezes 10 na menos 7, eu tenho o pH 7, que é da água neutra. Não é nem ácida, nem básica. A mesma coisa eu tenho para o pOH. A gente viu que se eu pegar pH mais pOH, eu tenho o meu pKw. E que isso é 14. Aqui, eu queria ter representado, eu representei a mesma coisa aqui. Aqui eu representei uma coisa, mas eu queria outra. Olha só, vamos fazer aqui uma alteração. Ó, em vez de fazer pH, vamos pegar a minha concentração multiplicado pela concentração. Ó, vamos fazer aqui, ó. H3O mais, que essa relação aqui, ela é bem importante também, ó. Ou seja, se eu quiser o meu Kw, né? O que é o meu Kw? É o produto da concentração dos meus íons H3O+, multiplicado pelo OH-. E eles, como a minha constante de autoprotólise, ela é, né, fixa a 25 graus Celsius, este valor aqui é exatamente 1,0 vezes 10 na menos 14 a 25 graus Celsius. Então, é importante eu ter que pH mais pOH está amarrado pelo pKw, que é 14, e que o meu H3O+, vezes o meu OH- é o meu Kw, que é 1,0 vezes 10 na menos 14. Tranquilo? Então, sabendo essas relações, se eu souber o pH, eu consigo descobrir o pOH, eu consigo saber a concentração dos íons, tudo isso por causa dessas relações aqui. Agora, quando eu estou falando de ácidos e bases fracos, eu vou trabalhar mais com o pKa, que é o menos log do Ka, que é a constante de dissociação ácida. Ah, professor, mas por que ácidos fracos? Ácidos fortes eu não posso? Pessoal, o Ka não é a concentração dos íons ionizados divididos pela concentração do ácido sem ser ionizado. Quando é um ácido forte, essa concentração do ácido é tão pequena, que eu posso considerar que a divisão é um número extremamente elevado, porque eu só tenho produtos, eu não tenho mais reagentes. Então, quando eu falo de Ka, eu vou estar falando de ácido fraco. Quando eu falo de Kb, eu estou falando de uma base fraca, tá bom? E eu descobri que, pela relação que a gente fez anterior, se eu pegar o Kb e multiplicar pelo Ka, eu chego no meu Kw, que é 1,0 vezes 10 na menos 14. Então, esse Kb e o Ka... Ah, mas eu pego o Kb de qualquer um? Não. Se eu tenho o Kb da base conjugada do meu ácido, eu consigo descobrir o Ka do meu ácido. Se eu tenho o Ka do ácido conjugado da minha base, a gangorra da conjugação é entre um ácido e sua base conjugada, que é o exemplo que eu tinha aqui, ó. Aqui eu tenho a base e o seu ácido conjugado. É a relação entre esses dois. Poderia ser do ácido acético. Então, do ácido acético, né, com
o íon acetato. O que vai acontecer? É essa relação entre os dois. Ficou claro? Então, o produto do Kb com o Ka vai dar o Kw. E se eu somar o pKa com o pKb, eu tenho o pKw, que é o 14 aqui em cima. Então, existe uma amarração entre esses números que é muito importante a gente saber, tá bom? Bom, na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso para que fixe um pouco melhor, tá bom? Então, até a próxima aula.